Olá amigos, seja bem-vindo ao nosso Family Camp, Vida Simples. Nós estamos felizes de estarmos aqui com vocês. Meu nome é Daverny Bazan, sou do Projeto Restaura e aqui está o meu amigo Leonardo Ribeiro, também do Projeto Restaura. E nós estamos felizes com a oportunidade de compartilhar com vocês uma mensagem muito importante, que nós consideramos muito importante. Missão em simplicidade. Eu particularmente tenho tido uma experiência na vida missionária por alguns anos, mais ou menos 20 anos, e dentro dessa experiência nós sempre almejamos muito que a nossa família, que a minha família, fosse uma família missionária, uma família vitoriosa na missão, que seguisse os planos de Deus e cumprisse a missão que Deus tem dado para nós. Mas no meio da vida missionária, compartilhando a experiência com muitos outros missionários e recebendo outras experiências, nós percebemos que muitas famílias missionárias, por mais que se dedicavam 100% à missão, não alcançavam essa vitória. A família era quebrada e muitas vezes os filhos não seguiam não só a missão que os pais tinham no coração, como muitas vezes eles abandonavam a própria igreja. E isso nos deixou muito triste e nos preocupou. O que nós devemos fazer, Senhor, para que nós não fracassemos com a nossa família neste caminho? E hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês alguns exemplos e mesmo testemunhos de famílias que viveram a missão de uma forma equilibrada, seguindo os conselhos de Deus e alcançaram vitória. Então nós gostaríamos de compartilhar com vocês aqui experiências e alguns princípios que Deus tem nos mostrado da vida em missão e em simplicidade. E para isso nós gostaríamos de começar com uma oração, para que o Espírito de Deus nos guie nesse estudo que vamos fazer com vocês. Eu gostaria de convidar o Léo, que dirigisse a gente em oração nesse momento. Vamos sim, então, fazer uma prece juntos. Querido Deus, grandioso Pai, é no nome do Seu Filho que nós pedimos a Sua bênção, Pai, ao estudarmos esse tema tão importante para esses últimos dias. Rogamos, ó Pai, que o Senhor dirija cada palavra, cada verso lido, Pai, e que o Senhor coloque em nós, Pai, o fervor de fazer parte dessa Sua obra, mas com equilíbrio, dando, Pai, fazendo a coisa certa na hora certa. Rogamos a Sua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, se você está aí com a sua Bíblia, queria que você então abrisse no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Nós vamos ler então a partir do verso 8 até o verso 13. Qual seria então aqui o contexto? Saul, ele está em uma guerra e ali Deus, por meio do seu servo Samuel, ele prometeu que ia dar a sua bênção para que Saul vencesse essa guerra. Então, vejamos bem, era o povo de Deus em uma guerra, uma obra para Deus. Era o desejo de Deus dar a vitória. Só que Deus não se preocupa somente com o fim, mas com os meios. Deus tem a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, feita pelas pessoas certas. E aqui Saul comete um equívoco muito grande. Olha só, verso 8 diz: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Bom, vendo que o povo se ia espalhando
daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E olha só o que diz essa próxima frase: e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vemos aqui então um rei do povo de Deus focado na vitória para Deus, só que ele se precipitou. Ele fez a coisa certa na hora errada, e digo mais, nem ele era a pessoa correta para tal ato. Nós sabemos bem que Deus tinha dado isso ao seu povo, ao povo levita, não é? Ao sacerdócio. Então o rei aqui, ele se antecipa para fazer a obra de Deus. E muitas vezes nós vemos que nós, como povo de Deus, nós como um povo que tem vontade de cumprir a obra dele, nós muitas vezes, forçado pelas circunstâncias, como disse o verso, fazemos muitas vezes a coisa certa na hora errada. E é esse o grande problema. São extremos. Deus tem um chamado para cada um, né? Deus tem uma obra para cada um, e precisamos ir com calma, nem nos desviando nem para a direita, nem para a esquerda. Então aqui vemos que precisamos estudar com calma qual é o desejo de Deus para a sua vida, para a sua família, como obra missionária. Nós vemos que muitas vezes na Bíblia, o povo de Deus, até bem intencionado, ele se antecipava na obra de Deus. Por exemplo, vemos algumas mães, Sara, não é? Vemos Sara, ela sabia que Deus havia escolhido Abraão para ser o pai da fé, e que viria dele a descendência santa. Ela se antecipa, querendo forçar, né, o cumprimento da palavra de Deus. Exatamente, para que eles obtivessem o filho logo. Porque no ver dela, Deus estava atrasado. Assim como Samuel atrasou um pouco a sua vinda aqui. Deus não atrasa nada. Não atrasa, tem um momento certo. Deus tem o seu tempo certo. Então, nós damos como base do que vamos falar aqui esse fato bíblico, para que nós pensemos: a obra de Deus tem de ser feita, mas tem a coisa certa na hora certa. É interessante muito este ponto, porque muitas vezes a gente age fazendo algo correto no momento errado, né? E como diz a Bíblia, né? Deus tem o tempo certo para todas as coisas, né? E a gente percebe que nós precisamos ir a Deus, perguntar a Deus: Senhor, o que eu devo fazer neste momento? Qual é a fase da minha vida que eu estou vivendo e qual é o chamado de Deus para mim para este momento? Que pode ser que em outra fase da vida será um outro chamado, mas nós não podemos antecipar e nem atrasar as coisas. Nós devemos pedir a Deus orientação para fazermos no momento em que Deus escolhe essas nossas ações, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo muito interessante que fala sobre isso. Devemos buscar a face de Deus para entender o que Deus quer de nossa vida hoje. Amém. Porque Ele sabe o momento certo de todas as coisas. E Ele vai nos dar vitória se nós buscarmos a Ele. Vamos assistir. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God,
and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Bom, vocês viram então nesse vídeo a importância de se buscar a Deus e entender o nosso chamado. Como foi dito aqui antes, Deus tem chamados para cada um e muitas vezes em nossa própria vida chamados diferentes para cada fase, né? Quando somos pais, no caso vocês viram esse vídeo, os 2 primeiros eles não cumpriram exatamente o que Deus queria para a vida deles. Eles trabalharam até para Deus, né? Trabalharam, um era ali contador, um missionário contador, né? Cuidando das igrejas, e o outro era pastor. Mas Deus podia fazer muito mais por eles, né? Muito mais. E nós vemos então a mãe, quando ela surge e ela se vê pequena diante de uma obra mundial,
porém ela cumpriu fielmente o seu papel como mãe, né? Criou 3 filhos. Eu já vi esse vídeo 3 vezes, o David passou, né, para que a gente visse antes, e eu sempre choro porque eu tenho 3 filhos e nós, depois que nós tivemos o nosso 3º filho, nós decidimos que a mãe, né, ela ia sair do serviço e cuidar dos nossos 3. Isso é difícil, uma decisão difícil, né? Não foi algo fácil, porque o nosso mundo só pensa na parte financeira, mas nós nos esquecemos que Cristo disse: ajuntai tesouros no céu. E os maiores tesouros que a gente pode sim levar para o céu é o caráter formado dos nossos filhos. Então, se você fosse ler a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, lá diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da própria casa, ele é pior do que o descrente e nega a sua fé. Então, um dos tópicos aqui que a gente queria que vocês pensassem seria a importância do cuidado familiar numa família missionária. Olha só, aqui tem alguns textos, tem um bom livro para que seja lido, seria Obreiros Evangélicos, ou seja, esse livro trata exatamente da obra de Deus e dos missionários, né, que o Senhor Deus chama, que somos todos nós. Cristo chama a todos. Mas olha a importância que Deus dá para o pai e a mãe que fazem a obra de Deus. Aqui na página 204 diz que os deveres do pastor, aqui o tema fala do pastor, mas a gente poderia usar esses textos para qualquer ministro, para qualquer homem que servo sirva de Deus, a né? Deus. Qualquer missionário. Exatamente. Então diz aqui: os deveres do pastor jazem em torno dele, próximos e distantes, mas o seu primeiro dever é para seus filhos. Olha a importância aí dos ministérios, dos líderes, os homens, os pais, estarem focados primeiramente no primeiro rebanho, no lar. Então, a importância de nós pais darmos uma boa base para que as mães ficassem em casa, cuidando de seus filhos e moldando o caráter deles. Nós vemos aí que se não fosse as mães, né, grandes homens de Deus não teriam feito o que fizeram. A gente poderia falar vários, vou falar somente um. Susana Wesley, a grande mãe, a matriarca do metodismo, ela cria então John Wesley. E o sonho dela, interessantemente, era ser missionária. Ela orava muitas vezes a Deus, pedindo que pela sua vida a Inglaterra fosse chacoalhada com a verdade de Deus. Mas ela foi chamada para ser mãe, porque ela entendeu, né, esse ponto aqui, né? Ainda falando já sobre mãe, na página 206, né, diz: lembre-se a mulher do pastor que tem filhos, de que na própria casa ela tem um campo missionário, onde deve trabalhar com energia infatigável e zelo inquebrantável, sabendo que os resultados de sua obra perdurarão por toda a eternidade. Não é a alma de seus filhos de tanto valor como a dos pagãos? Não deve permitir que coisa alguma a distraia de sua missão. Então nós vemos muitas vezes, o Darwin está nessa obra há anos, né, Darwin? Pode falar melhor que eu. Mas nós vemos às vezes mães e pais, às vezes pode ser nós mesmos, negligenciando o cuidado dos filhos, né, dando as desculpas, né, santas e puras que estamos fazendo a obra de Deus. Quando o texto é claro, né, que diz que o primeiro dever do pai e da mãe, dos missionários, é o primeiro rebanho, é o lar. Né? Nós vemos esse ponto aqui. E Léo, existe um ponto interessante aí, porque esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que, né, a família seja
esteja organizada desta forma. Sim. Mas em muitos lares, quem sabe ainda não é uma realidade e existe assim quase que uma impossibilidade total que isso se concretize. Então, basta nós buscarmos a Deus e pedirmos, Senhor, nós temos aqui vários empecilhos para que isso seja real na nossa vida. Mas trabalhe, abre as portas de tal maneira que seja possível isso para nós no futuro, porque hoje nós não vemos viabilidade para isso. Exatamente. Né? Existem situações que parece que não tem saída, mas nós precisamos colocar isso diante de Deus. E existem outras situações em que, quem sabe, o pai ou a mãe estejam sozinhos, Exato. já não tem mais o cônjuge com eles. E como realizar isso? Deus tem a solução para cada caso. Deus vai saber lidar, Ele vai saber ajudar, Ele vai saber concretizar esse ideal na formação do caráter dos nossos filhos conforme a nossa situação. Nós devemos confiar em Deus e buscar a Ele para que Ele nos socorra nessas situações. É isso mesmo. E também temos casos, e não são poucos, são muitos, onde os cônjuges não têm a mesma visão. Também. Né? Nós vemos às vezes várias situações, vários casos, e a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá uma reta e sólida direção para, né, esses casos. Queria ler 2 versos rápidos, né? Primeiro está em 1 Coríntios, aqui no capítulo 7, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Não é? Então aqui Paulo, é porque assim, irmãos, muitas vezes Deus, Ele dá a luz, e às vezes o marido agarra essa luz e a esposa não, ou vice-versa, não é? E nós ficamos frustrados, porque nós desejamos muito que o nosso cônjuge veja como nós estamos vendo, e nos desesperamos e forçamos a barra. Muitas vezes, quando às vezes a nossa dupla não está pronta para certos passos. Por isso temos que ter cuidado. A Bíblia diz que é no convívio, é no dia a dia, é pelo exemplo que você vai ali ganhando o seu cônjuge. Um outro verso aqui muito lindo da carta de Pedro, aqui 1 Pedro, capítulo 3, no verso 1 e 2, olha que versos lindos. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, a luz que Deus tem dado, que ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então essa é a melhor forma de ganharmos o nosso cônjuge, para que a obra seja feita do jeito certo e na hora certa. Lembre-se de Eliseu, quando estava vindo aquele conjunto de soldados contra ele, e a sua dupla missionária Geazi não via como ele via. O servo de Deus não se desespera, não força a barra, ele não briga, né, como às vezes nós vemos, mas ele ora. E ele fala: Senhor, abra os olhos da minha dupla missionária para que ele veja como eu estou vendo. E os dois ali começam a ver da mesma forma. Esse é um ponto muito, muito interessante, muito importante, porque nós, lidando com famílias, como nós lidamos no Projeto Restaure, nós encontramos muitas famílias, e muitas vezes nós nos colocamos também nessa própria experiência, em que nós vemos, parece que as mulheres, as nossas esposas, parece que elas estão com uma força espiritual, um desejo espiritual, um zelo, e mesmo pela missão, de uma forma muito mais forte, muito mais avançada que nós, os esposos. Sim. Não, olha, eu não estou falando isso por um acaso. Isso tem sido a realidade em muitas famílias. Eu mesmo, quando eu fui para um family camp, eu fui praticamente arrastado pela minha esposa. Eu não queria estar lá. Eu não queria ir. Porque eu não tinha o mesmo interesse que ela naquele momento. E hoje nós vemos, na nossa própria experiência como ministério, muitas famílias passando por essa experiência.
E então, muitas vezes as esposas, ou às vezes o esposo, tendo um zelo muito mais forte por Deus, pela espiritualidade, pela missão, ele puxa e ele arranca o esposo, a esposa daquele lugar que eles ainda não estão preparados para pisar naquele degrau que ela já está. Exatamente. E acaba muitas vezes por essa força, por essa precipitação, por essa falta de tato, acaba prejudicando a experiência espiritual do seu cônjuge e muitas vezes até quebrando famílias, como nós temos visto muitas vezes acontecer. Famílias sendo quebradas porque existe um desajuste de experiência espiritual ali, uma desarmonia em que um força o outro a fazer uma coisa que outros não estão preparados. Isso não quer dizer que nós não devemos estimular o crescimento, como você disse. Nós devemos buscar o crescimento espiritual um do outro, estimular, mas de uma forma equilibrada para que não haja dano. E dentro deste assunto nós vemos algo que é muito importante também, que são as prioridades. Nós precisamos entender quais são as prioridades de um lar missionário, para que nós venhamos a crescer de forma harmônica dentro da missão, dentro da espiritualidade. E o ponto principal, ou seja, o primeiro lugar das nossas prioridades, nosso dever, é o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar a Deus individualmente. Não existe outro caminho que possa nos trazer maior segurança e crescimento espiritual correto e seguro nas verdades do que buscarmos a Deus. E o segundo ponto muito importante que muitas vezes as pessoas confundem, que pode ser precisamente para um missionário. Agora, o segundo ponto, depois de Deus, é ir evangelizar. Com certeza é ir evangelizar, mas não o mundo, mas o seu cônjuge. Exatamente. Não existe nada mais importante no mundo, depois de Deus, do que o nosso cônjuge. E por isso esse equilíbrio em você buscar, você fortalecer a espiritualidade um do outro, você buscar a salvação um do outro é muito importante. O seu cônjuge é a pessoa mais importante neste mundo para você. O meu cônjuge, a minha esposa, é a pessoa mais importante neste mundo para mim. Porque os dois se tornam uma só carne. Então, se eu busco a Deus para a minha vida, né, eu agora tenho a necessidade de pegar essa luz que vem de Deus e repartir com a pessoa mais próxima da minha vida, a minha carne, né? Exato. E esse é o meu primeiro campo missionário. E quando eu penso em evangelizar uma pessoa, eu tenho toda uma técnica para evangelizar, todo um tato, todo um cuidado para não avançar mais e perder a pessoa. E assim deve ser com o meu cônjuge. Exato. Eu tenho que tratar com carinho para conseguir mostrar para ele, através que Deus trabalha em mim, como você disse, muitas vezes sem palavras, para conquistar o coração. Porque né? assim, algumas vezes a gente trata, né, melhor os de fora do que os de dentro, muito bem dito. Então temos que ter esse tato com o nosso próprio cônjuge, né? E em terceiro lugar, nós vemos aqui então os filhos. Sim. Né? Agora nós com essa mesma visão, o cônjuge com essa mesma visão, eu, minha esposa, Léo e sua esposa, você com sua esposa, você com seu esposo, nós unidos podemos agora trabalhar no caráter, na construção, na formação missionária dos nossos filhos. São as terceiras pessoas, é a terceira prioridade mais importante da nossa vida. E aí então, nós unidos com Deus, com o nosso cônjuge e com os nossos filhos, nós podemos fazer uma missão que é a arma mais poderosa de evangelismo que Deus tem, e que é evangelizar o mundo. Assim como nós temos a fé e obras. A fé é uma obra interna e obras é uma obra externa. Dessa mesma forma como foi dito, primeiro a obra interna no lar, e do lar Deus dará luz para que seja feita a obra externa, que é para os outros de fora. Exato. E eu gostaria de compartilhar um texto aqui com você. O verdadeiro esforço cristão começa na família, devendo se expandir do centro para abranger esferas mais amplas. Uma pessoa salva no círculo de vossa família ou na vizinhança, pelo vosso paciente e esforçado trabalho, trará o nome de Cristo tanta honra e brilhará tão intensamente em vossa coroa,
como se a houvesses encontrado na China ou na Índia. Veja só, Uau. o valor de você ganhar o seu esposo, a sua esposa ou os seus filhos para Cristo, ele é de imensurável valor, que ele vai brilhar muito mais, quem sabe, do que você conseguir uma alma, alcançar uma pessoa na China, na Índia, num campo missionário distante. Né? E então nós gostaríamos muito de reforçar esse conceito para vocês de famílias que foram vitoriosas na missão, que trataram como seu primeiro campo missionário o seu próprio lar, um campo mais importante do que todos, quem sabe, alcançar os seus, para depois alcançar outros. E aí, quando você traz a obra de Deus no lar, você consegue fazer a obra lá fora junto com os seus. E aí nós precisamos de dicas práticas. Como posso eu, com o meu cônjuge, com os meus filhos, né, fazer uma obra prática ali para que almas sejam salvas, não é? E estudando os conselhos de Deus, nós conseguimos tirar aqui alguns pontos importantes práticos que nós como famílias poderíamos estar atuando já mesmo com as nossas crianças pequenas. Ótimo. Assim que nós trabalhamos no caráter fortalecendo, nós devemos já estar agindo conforme nós vamos crescendo, nós vamos agindo na missão, de forma simples e equilibrada. As palavras do Mestre eram claras e distintas e foram pronunciadas com simpatia e ternura. Elas eram portadoras da certeza de que eram a verdade. Foi a simplicidade e o fervor com que Cristo trabalhou e falou que atraiu a si tantos ouvintes. Que bênção! Aqui nós vemos que Cristo, então, o maior missionário dessa terra, ele falava e trabalhava. Sua obra missionária era fervorosa, mas simples. E simples. Então vamos passar para vocês aqui algumas ideias simples que nós vimos muitas famílias que foram vitoriosas fazendo, experimentando com suas famílias e que quem sabe dar uma ideia para vocês começarem a trabalhar de forma simples, formando o caráter dos seus filhos na missão. Por exemplo, servindo na sua própria casa. Há preciosas oportunidades para os que desejam fazer de seu lar uma bênção para outros. A influência social é uma força maravilhosa. Se queremos, podemos valer-nos dela para auxiliar aqueles que nos rodeiam. Então nós vemos aqui que o nosso lar é o ambiente mais propício, mais seguro, ideal para nós começarmos a instruir os nossos filhos, pequenos que sejam, na obra missionária, de uma forma simples. E olha, não existe campo mais seguro para os nossos filhos, porque aqui nós estamos, dentro do nosso lar, nós estamos seguros com os nossos próprios princípios, os nossos próprios costumes. Nossos filhos não vão ter que enfrentar um campo, uma área diferente dos seus princípios, dos seus costumes. E eles vão estar seguros das ruins influências. Então, trazendo, quem sabe, uma visita, hospedando alguém, nós podemos ministrar para eles com a força poderosa da nossa família. E aí se cumpre o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, no verso de 16, que diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Então, quando você recebe alguém em seu lar e mostra a luz que Deus tem dado para o seu lar, só de você estar vivendo ali a sua vida cotidiana, ali vai ser uma luz. E muitos podem dar glória a Deus e se converter a essa luz que Deus tem dado. Então eu acho que esse ponto de abrir a nossa casa para que outros encontrem a luz que nós temos é muito importante. E deve ser feito com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Existem muitas pessoas, muitas famílias que nós conhecemos que fazem muitas mudanças, e com certeza são mudanças abençoadas e louváveis, mas se fecham no seu núcleo familiar e não compartilham o que está acontecendo dentro do seu lar para outras pessoas. Escondem a luz, quando a luz deveria estar brilhando para muitos outros. Deus
se desagrada com um interesse egoísta, tantas vezes manifestado pelo sentimento de eu e minha família. Toda família que manifesta esse espírito necessita converter-se aos princípios manifestados na vida de Cristo. Os que se fecham em si mesmo, que não estão dispostos a se incomodar para dar hospedagem, perdem muitas bênçãos. Você já percebeu que muitas vezes a gente não está disposto mesmo de abrir a nossa casa? Vai dar trabalho, eu vou ter que gastar muito mais. Sim. Né? Porque alguém vai ter que comer conosco do nosso alimento, eu vou ter que gastar mais, vou ter que comprar mais alimento. Ou então vai se hospedar em minha casa, vai usar a minha energia elétrica, vai usar a minha água quente, o que seja. Tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo. Mas Deus diz que isso desagrada esse egoísmo, né? E perdem muitas E bênçãos. perdem muitas bênçãos. Olha, Deus, Ele deseja tanto que nós usemos a nossa família para ser uma luz ao mundo e que nós possamos receber muitos aqui em casa para recebermos essa luz, que Ele faz uma promessa linda aqui, seguindo esse texto. Cristo mantém um relatório de toda despesa efetuada para dar hospedagem por amor a Ele. Olha só, Deus contabiliza, Ele marca ali, não sei aonde, no livro, não sei aonde, mas Deus marca tintim, centavo por centavo do que você está gastando a mais quando você está ajudando um outro, recebendo um outro, hospedando um outro em sua casa. E o Senhor supre tudo quanto é necessário para que essa obra aconteça. Aqueles que por amor de Cristo hospedam seus irmãos, fazendo o possível para tornar a visita proveitosa tanto aos hóspedes como a si mesmo, são registrados no céu como dignos de bênçãos especiais. Que bênção! E nós sabemos, né, muito bem o zelo que nós pais, com essa luz, temos pelos filhos. Então você pode, vamos dizer que você tenha muito zelo para com seus filhos e tem medo de receber gente, porque possa ser que os seus filhos sejam assim afetados, não é? Então você passa mais tempo com os seus filhos. À noite você dorme com os seus filhos. Mas durante o dia você deixa que a luz de Deus brilhe. Porque nós não podemos pensar somente em nós mesmos. Então há dois aqui extremos. Então há os que focam na obra de Deus e deixam o seu lar. E há os que focam no lar e se esquecem da obra de Deus. Esses são os dois extremos que o projeto Restaura, ele luta contra. Porque Deus, ele dá um equilíbrio. Não é? Segundo Timóteo 1,7, Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Exato. Tudo Deus tem assim. Né? Então existem situações em que você pode convidar alguém para uma refeição com vocês. Exato. E muitas vezes a gente tem esse receio, né? Mas será que essa pessoa não vai afetar os meus filhos, não vai afetar a minha família? Bom, primeiramente você está no seu ambiente e você vai dirigir os costumes, você vai dirigir as conversas, né? E você tem ali o poder para fazer isso, porque você está no seu ambiente. Deve tudo ser feito com muito equilíbrio. Você deve orar a Deus, Senhor, quem eu devo convidar? Surgiu essa pessoa, oremos juntos com a nossa família, vamos convidá-lo, vamos preparar os nossos filhos para recebê-lo, sabendo as suas restrições. Né? Planejamento, né? Mas pedir a orientação de Deus e trabalhar junto com Deus nessa obra. Né? Um outro ponto muito importante, nós poderíamos delongar muito nesse ponto aqui, mas nós temos que continuar. A família servindo na igreja. A igreja é uma outra área muito importante para nós desenvolvermos a missão da nossa família. Né? Nossos filhos estão também num ambiente mais seguro dentro da igreja para se desenvolver, assim como nós também devemos nos desenvolver. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala em favor do cristianismo fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos no seguir as instruções de Deus e que seus filhos o servirão na igreja. Nós precisamos
educar os nossos filhos, preparar os nossos filhos para servir a nossa igreja. E nós temos visto a experiência disso em muitas famílias e nossos próprios filhos já servindo a igreja, né? Exatamente. E é uma bênção muito grande. Quer seja na música, às vezes eles não pregam ou entregam livros, coisas simples, mas que fazem com que eles tenham então a consciência que eles fazem parte sim de um grupo que não é perfeito, é um grupo falho, porque eu sou falho, Sim. nós somos falhos, Todos nós. mas nós estamos em busca da perfeição de caráter, em busca de sermos semelhantes a Cristo. Então, os nossos filhos crescem, então, em vista que é preciso servir a noiva de Cristo. A família agora também pode ir a outros locais especiais, junto com seus filhos, para levar o brilho de Deus, revelar o caráter de Deus. E nós temos experimentado isso algumas vezes, levando os nossos filhos para visitar asilos, né? Os velhinhos ali são tão necessitados, tão carentes de afeição, de amor, e nós podemos ir ali com os nossos filhos, ao lado dos nossos filhos, ali conversando com aqueles velhinhos, cantando para eles, levando os nossos filhos para tocar os instrumentos para eles, né? Levando uma mensagem de esperança para eles, né? E muitas vezes também existem ocasiões que próprios orfanatos os nossos filhos podem testemunhar junto conosco, ou famílias necessitadas, levando um alimento, levando uma assistência àquela família, né? E aí, por meio disso, além de nós sermos bênçãos na vida dos outros, os nossos filhos também, eles amadurecem, vendo que o mundo não é esse globo perfeito como eles acham que são, porque eles vivem em um lar que tem a bênção, que tem, né, as boas coisas, né? Então eles se deparam ali com uma vida que eles nunca viram, e isso faz com que eles cresçam. Então é muito bom, né, fazer esse tipo de coisa. E isso deve ser um trabalho missionário feito da forma mais simples possível, do nosso dia a dia, das coisas que nós fazemos, quem sabe levando um pão, levando um alimento que nós produzimos, fazendo uma visita simples, não muito demorada. Nós não precisamos de grandes estratégias para fazer um trabalho missionário desse com os nossos filhos. Às vezes a gente pensa, os meus filhos não tocam nada, mas eles cantam. Leve a música, leia e cante, pronto. E se eles não cantam, eles podem levar um cartão. Exatamente, sempre tem Um cartãozinho, eles podem desenhar um cartãozinho eles mesmos para levarem. Isso se torna tão especial, né? Mas deve ser feito com simplicidade, mas deve ser feito também com muita cautela. Porque nem todos os lugares ainda é o momento para os nossos filhos irem, devido à sua formação ainda não está preparada para enfrentar certas coisas, para se proteger de certas influências. E isso é muito importante nós entendermos e termos equilíbrio. Eu não posso ir em todos os lugares com meus filhos, são lugares escolhidos, muito bem calculados e analisados, onde nós sabemos que eles terão segurança necessária para aquela fase da vida deles. Grande cuidado deve tomar-se no trabalho pelos excluídos. Nem rapazes, nem moças devem ser enviados aos lugares mais perigosos de nossas cidades. Os olhos e os ouvidos dos jovens devem ser guardados do mal. Há muita coisa que a juventude pode fazer pelo Mestre. Diferentes espécies de excelente trabalho sob a supervisão de obreiros experientes, como nós, os pais. Então nós vemos aqui a seriedade, outra vez, do equilíbrio. Nem deixar os nossos filhos fora da obra e nem expor eles em coisas desnecessárias. Então há sempre o equilíbrio de Deus. E um quarto ponto que nós gostaríamos de colocar aqui, e o último ponto dessas ideias que nós estamos trazendo às famílias, ideias práticas, é a obra médico-missionária. É uma obra dada por Deus para nós nesses últimos dias. E os nossos filhos, juntamente conosco, podem atuar de uma forma muito ampla nessa missão que é a obra médico-missionária.
Quando os seres celestes virem que os homens não mais têm permissão de apresentar a verdade, o Espírito de Deus virá sobre as crianças. E elas farão, na proclamação da verdade, um trabalho que os obreiros mais idosos não podem fazer, pois seus passos serão entravados. As crianças podem tomar parte na obra médico-missionária e, com seus jotas e tis, ajudar a levá-la avante. Olha só, nossos filhos podem fazer muito nesta obra. Nossos filhos desde criança já cozinham, a gente já ensinam eles a cozinharem alimentos, prepararem alimentos saudáveis, e eles podem inclusive dar aulas de culinária. Eles aprendem a fazer tratamentos naturais básicos para que nós possamos remediar um momento de dor ali, um momento de nossa saúde não estar bem, e eles podem passar isso, podem ajudar os pais no tratamento de alguém, né? Eles podem fazer muito, e olha, nós experimentamos isso com os nossos filhos. Quantas vezes, quando eles veem uma pessoa com uma simples dor de cabeça, eles orientam, olha, faça isso, usa essa hidroterapia, usa esse remédio natural. Exatamente. E a gente vê o potencial muito grande. Isso. Uma coisa simples, né? Já receitam algum tratamento, um chazinho ali natural, e a gente vê que isso é quase que natural deles compartilharem isso com as pessoas. Então, são métodos simples, mas que nós podemos já colocar em prática. E não exige tanto preparo de nós, porque é o que nós vivemos, né? E Deus quer que nós usemos a nossa própria vida, simples que seja, para ser uma luz ao mundo. Então nós estamos aqui já indo para o fim desse vídeo, e nós queríamos então passar também um pouco da importância de confiar em Deus, não é, Darwin? Confiar em Deus nessa obra, porque Deus tem a obra dele no coração dele, nas mãos dele. E a gente parece que, quando a gente vê o que Deus tem pedido para nós nesses últimos dias, para nós, família, saia do centro da cidade, vá para o campo, viva feliz, viva com mais naturalidade, em meio à natureza, ou viva uma vida mais simples e evangelize com essa simplicidade o mundo. Parece que isso não é o que nós entendemos, né? A gente pensa, como, Senhor, que eu vou alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas tendo esse estilo de vida simples que o Senhor está pedindo para nós? Muitas vezes a gente até se afasta das grandes aglomerações e a gente não vê um senso humano nisso. Mas realmente os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos, e a gente aqui percebe que Deus ele pede para nós algo realmente que foge ao nosso raciocínio. E Paulo trata exatamente desse ponto em Coríntios, no capítulo 1, versículo 26, que diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas simples do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Exatamente. Então, nesses últimos dias, Deus tem uma obra simples, porém profunda. Nós vemos, por exemplo, na vida de Moisés. Se fosse no nosso tempo, imagine que você pegasse um servo de Deus e você falasse: olha, tem um curso ali para que você faça, para que você fique pronto. Ah, tá bom, dura quantos meses? Não é de meses, é de anos. Anos? Ano, mas quanto? 3, 4? Não, 40. Imagina 40 anos de curso. Foi o que Deus fez com Moisés. Aos olhos dos homens parecia louco. Perdendo tempo. Por quê? Porque ele foi para um lugar simples, uma vida em meio à natureza, foi formar uma família. Irmãos, totalmente contrário ao que ele vivia antes. Completamente contrário. Não tem uma semelhança grande com o nosso tempo. Deus requer que nós entendamos o plano dele, de muitas vezes nos afastar dos grandes centros, da confusão
fusão, do corre-corre e formar famílias. Isso não quer dizer que nós vamos abandoná-los. Nossa influência será até maior, quem sabe, muito maior, nos exatamente. grandes centros. Diz o texto que Moisés não estava pronto. Ele precisou se afastar, se preparar, e aí sim Deus formou nele um grande caráter. E ele brilhou, foi abaixo de Cristo o maior líder da Bíblia. E esse é o plano de Deus. Então nós queremos ler um texto aqui, que está no livro Testemunhos, volume 7, na última página dele, página 298. Esses textos que nós vamos ler, eles foram muito fortes para nós lemos, e nós queremos então encerrar, né, quase que chegando ao fim já, com esses textos que diz, página 298. Por causa de obreiros não consagrados, as coisas por vezes irão mal. Poderemos ter de chorar os resultados do mau procedimento de outros, mas não nos acabrunhemos. A obra está sob a supervisão do bendito Mestre. Tudo que ele pede é que os obreiros vão ter com ele para receberem suas ordens e que obedeçam a sua direção. Exatamente como nós vimos no vídeo há pouco. Deus deseja que o seu povo vá diante dele e busque, porque muitas vezes nós estamos vendo muitas falhas na obra de Deus, coisas que a gente pensa que poderia ser feito de uma outra forma, mas aqui diz o texto inspirado que tudo está sob a supervisão do bendito Mestre. Olha esse próximo texto. Todas as partes da obra, nossas igrejas, missões, escolas sabatinas e instituições, tudo tem ele no coração. Amém. Por que preocupar-se? Olha isso. Agora, olha essa próxima frase, se ela não define exatamente a obra de vários ministérios de hoje. Olha só. O intenso anelo, o intenso desejo de ver a igreja impregnada de vida tem de ser temperado com a inteira confiança em Deus. Pois sem mim, disse o grande carregador dos fardos, nada podeis fazer. João 15,5. Segue-me. Mateus 9,9. Ele toma a dianteira, nós devemos segui-lo. Então aqui nós vemos que o Senhor está diante da sua obra. Por mais que alguns ainda pensem que a obra de Deus está caída, está manchada. E então eu tenho que fazer o que a igreja não está fazendo. Exatamente, eu preciso ir e como Saul, fazer as coisas de uma forma intensa, sem pensar naquilo que eu faço. É claro que nós temos que fazer nossa parte, como diz no texto, né? Que nós devemos ter o equilíbrio. Ou seja, nós temos que ajudar a igreja, né, a entender a sua missão, a reestruturar, restaurar os princípios que de repente se perderam. Nós temos que ajudar a igreja a restaurar os seus princípios, mas nós temos que entender que nós não temos que fazer toda a obra. Nós temos que ter equilíbrio, vida simples em missão, porque Deus está na frente e Ele vai operar para a honra e glória dEle, não nossa. Exatamente. E esses próximos textos aqui, ainda nessa página, diz exatamente o que o Darwin disse. Olha só. Não sobrecarregue ninguém as faculdades que Deus lhe deu, num esforço por promover mais rapidamente a causa do Senhor. Não pode o poder do homem apressar a obra. A ele tende unir-se o poder dos seres celestiais. Unicamente assim pode a obra de Deus ser levada à perfeição. Então aqui diz que Deus não quer que nós nos sobrecarreguemos. Temos sim a nossa parte, claro, mas Deus tem a dele. E muitas vezes queremos fazer a parte dele. Olha só, não pode o homem fazer a parte do trabalho que compete a Deus. Pode um Paulo plantar e um Apolo regar, mas é Deus quem dá o quê? O crescimento. Agora olha essas próximas frases, se não define o nosso tema de vida simples. Em simplicidade e humildade deve o homem cooperar com os agentes divinos,
sempre fazendo o melhor que pode. Todavia, sempre reconhecendo que Deus é o grande obreiro mestre. Não deve ele sentir-se confiante em si mesmo, pois assim esgotará a sua força de reserva e destruirá faculdades mentais e físicas. Queridos irmãos, Deus não deseja, Ele não quer que nós esgotemos as nossas faculdades mentais e físicas. Tem que ter um equilíbrio. Mesmo, ainda diz o texto, mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lados, ainda assim a obra de Deus seria levada avante. Temperemos, pois, com a razão o nosso zelo no trabalho. Cessemos os esforços por fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Queridos, Deus tem tudo sob o seu controle. Deus não pede, Deus não quer que a sua família se perca pela obra dele. Não é o desejo de Deus. Por mais que muitas vezes Deus teve sim, na fase do povo de Deus, chamados peculiares, exceções, para que alguns pais deixassem os seus filhos, eram exceções. Mas ainda assim Deus prometia a esses pais que iria tomar conta de seus filhos. Mas no geral, a primeira obra a ser feita é no lar e nunca sobrecarregar. Por que muitos filhos de pastores, ou de líderes, ou de missionários não têm o mesmo desejo de seguir nessa obra? Porque muitas vezes os pais são sobrecarregados. E com isso eu queria ler aqui o último texto aqui da minha parte, não é? Que diz no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 300. Esse texto ele falou muito conosco aqui. Olha que texto incrível. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora do comum da ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Ela está aqui falando de Apocalipse 18, do anjo que desce em glória, não é? E ela diz assim, que Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros, e posso colocar aqui, os ministérios, os missionários, eles vão se surpreender, nós iremos nos surpreender com os meios simples que Deus, que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Então aqui há uma promessa, há uma profecia. Deus nos últimos dias, eu tenho certeza que você não tem dúvida, e nós também não temos, que estamos nos últimos dias dessa terra. Mas a profecia diz que Deus usará meios simples. Queridos, abrace a vida simples. Amém. Entre com tudo nesse tema e deixe que Deus guie a sua família para que de uma forma equilibrada você faça sim a obra dele, mas da forma que Ele quer, sem sobrecarregar o seu lar. Eu particularmente, meu coração assim saltou de alegria quando nós lemos esses textos inspirados, porque nós amamos muito a igreja. Sim. Nós amamos muito a igreja adventista do sétimo dia, nós somos parte dela. E muitas vezes nós nos entristecemos em ver que muitos fogem dos caminhos, dos princípios de Deus, mesmo dentro da missão. Mas Deus promete aqui que Ele está cuidando desta obra. Amém. E que nós podemos confiar nele, nós fazemos o nosso melhor, mas Deus está ali avante cuidando disso. E Ele vai cumprir a sua missão com a igreja. Exatamente. E ela vai ser uma igreja vitoriosa. Igreja vitoriosa. E não nos esqueçamos.
que o próprio Cristo disse que o nosso povo sim está passando por uma fase morna, mas ele está batendo a porta. E se ele bate a porta, o desejo dele é entrar e arrumar a casa. E ele vai arrumar e vai entrar de uma forma simples. Exatamente. Né? Isso que é mais lindo. E por isso é o nosso tema desse Family Camp. Vida simples. Deus deseja que nós alcancemos vida simples. Na missão. Né? Na simplicidade, Ele cumprirá a sua obra. E nós gostaríamos de terminar este estudo com vocês, abrindo a Bíblia no livro de Isaías, o capítulo 30 e o verso 15, que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Amigos, eu quero. Você quer? Você quer voltar a Deus e descansar em seus braços para que vocês sejam salvos, para que nós sejamos salvos? Queremos nós, no sossego, na simplicidade e na confiança, achar a força de Deus? Amém. Imagina só, a força de Deus está no nosso sossego e na nossa confiança. Não está nos nossos esforços para vencer a batalha. Está no momento em que nós gastamos com Deus, diariamente, tempo com Deus. Está nos momentos em que nós gastamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, em meio à tranquilidade. Não para sermos egoísmos e ter as coisas só para nós, mas através dessa vida brilhar para que muitos outros conheçam a Deus e compartilhar esses momentos de felicidade e abundância que Deus nos dá. Amém. Para com os outros que necessitam. Voltando e descansando em Deus, no sossego e na confiança, nós vamos ser salvos e ter a força suficiente para cumprir a missão. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos guie. Que Deus nos dê essa vitória. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, nós queremos nos voltar a Ti. Sim, Senhor. E descansar em Ti para que nós encontremos a salvação. Amém. Nós queremos, ó Pai, com todas as nossas forças, confiar em Ti e nos assossegar em Ti para que nós encontremos a força necessária para enfrentarmos esses últimos dias. Amém, Senhor. E sermos uma luz a este mundo. Ó Pai, nos aceite a nós, a nossa família. Guia-nos como Tua família neste mundo. E que juntos, como irmãos, possamos usar as mãos também ajudando uns aos outros para experimentar essa experiência, para viver essa experiência que o Senhor nos deseja ver, que vivamos vida simples. Amém. Vida simples em Ti. É o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.